ver aí no slide, o meu trabalho vai falar sobre a atuação dos social bots nos debates públicos e como essa atuação é ou pode ser um risco para a nossa democracia, para a democracia do nosso país. Começando aqui pela introdução, o trabalho começa então falando sobre como as plataformas digitais podem e devem ser entendidas como espaço de discussão política. Nesses últimos anos, a gente vem observando o movimento de que as redes sociais têm tomado cada vez mais espaço no mundo político, no qual chefes de estados acabam usando as suas redes sociais, o seu Twitter, para dar declarações sobre a agenda pública do país. E nessa linha, as pessoas, os usuários dessas plataformas, acabam também se engajando e levando debates mais profundos sobre a política brasileira para as redes sociais. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida do trabalho é entender que as plataformas digitais, essas redes sociais, são entendidas como um espaço de discussão política e que têm o condão para alterar a percepção política dessas pessoas que estão usando essas redes sociais. Bom, nesse contexto, então, a gente tem os social bots, que são contas criadas por softwares, contas automatizadas que são criadas essencialmente para estar nessas redes sociais, nessas plataformas digitais, nesse debate público, de uma forma não legítima. Então, a gente tem pessoas discutindo, pessoas reais, perfis reais, discutindo algum tema da política brasileira, e a gente também tem essas contas fakes, essas contas falsas criadas, esse programa de computador criados para interferir nesse debate para muitas vezes favorecer um determinado político ou para mesmo espalhar fake news, como eu coloquei aqui para vocês no slide, que é só um exemplo, ou então essas contas podem se juntar para fazer um ataque coordenado a uma pessoa, uma instituição, ou até mesmo levantar o debate sobre um tema que não é tão importante para a democracia brasileira, para a nossa política, para tentar esconder o que realmente deveria estar sendo discutido por essas pessoas nas redes sociais. E a gente vai perceber que a política é uma constante disputa de narrativas. Então, quando a gente tem esse tipo de interferência não legítima no debate, é sim um risco para a nossa democracia e para como as pessoas vão entender da política, vão entender sobre determinado assunto que interfere diretamente na democracia do país. Então, esse é o panorama geral que a pesquisa busca trazer para falar sobre a atuação ilegítima dos social bots. Os resultados, então, da pesquisa busca mostrar que a atuação desses social bots, dessas contas automatizadas, vem sendo sofisticada a cada momento político importante. Então, nós tivemos as eleições de 2018, o impeachment, e não só no Brasil, a gente vê que essa atuação desses social bots não é uma exclusividade brasileira, muito pelo contrário, e que essa atuação não é algo que nós desconhecemos, a gente desconhece muito mais as ferramentas do que a própria atuação. Então, como eu coloquei aqui, essas estratégias de manipulação de informação não são algo novo na política brasileira, mas vem sendo ampliada de uma forma nunca antes vista devido à atuação da internet, dos social bots, das redes sociais e essa amplitude que a internet trouxe para o debate político. E dessa atuação a gente percebe que há uma contaminação do debate online e não só relacionada a um segmento político, esse ou aquele segmento político, pelo contrário, a pesquisa vai demonstrar que essa contaminação dos social bots, esses debates que vêm sendo contaminados devido a essas contas automatizadas, estão em todas as partes da política, se eu posso dizer assim, em todos os segmentos políticos. Então, é algo que realmente contaminou o debate político como um todo, e não está relacionado a um determinado segmento político ou uma figura determinada da nossa política. E devido a isso, então, a gente percebe como há esse grande risco para a manutenção do regime democrático. Uma vez que a gente percebe que o campo das redes sociais se tornou uma arena política, as pessoas discutem diversos temas importantes para a democracia brasileira, para a política brasileira, e quando a gente tem essa atuação muito
bem pensada e que usa instrumentos cada vez mais sofisticados, há um risco para a manutenção desse regime democrático, porque as pessoas, e muitas dessas pessoas, se informam por meio das redes sociais, só que esse debate vem sendo deturpado devido à atuação ilegítima dos social bots. Por fim, aqui, então, a discussão está assentada em como lidar com essa interferência não legítima, como a gente pode pensar em estratégias para frear essa atuação dessas contas automatizadas. E aí, um primeiro passo seria, claro, identificar e excluir essas contas automatizadas, mas não é uma tarefa muito simples, porque, como eu disse antes, essas contas vêm sendo cada vez mais sofisticadas, então elas buscam usar informações de perfis reais para se parecerem cada vez mais com perfis reais, com contas de pessoas que estão ali tentando discutir algum tema importante da política brasileira nas redes sociais. E aí, por isso, fica cada vez mais difícil você identificar qual é uma conta automatizada e qual não é. Então, essa é uma outra vertente de discussão, porque o momento que essas contas automatizadas começam a pegar as informações de perfis reais para criar outros perfis automatizados, há uma interferência não só na esfera pública, como eu venho trazendo aqui para vocês, do debate público e etc., mas também na própria esfera privada de cada usuário da rede social. Uma outra discussão que pode ser travada em relação a esse tema. Bom, de forma muito sucinta, esse é o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado da apresentação.